dia. É, recentemente, alguns dias, eu terminei a leitura de um livro que eu achei muito interessante. Ele chama A Praça do Diamante. A Praça do Diamante, ele foi escrito por Mercè Rodoreda. Mercè Rodoreda é uma espanhola, ela nasceu em Barcelona em 1908 e faleceu em 1983. A Praça do Diamante não foi um livro que necessariamente me chamou a atenção quando eu fiquei sabendo sobre ele, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse livro até que eu assinei a tag Experiências Literárias, especialmente a seção deles de curadoria. E eles têm um livro surpresa a cada mês, e cada livro desses tem um certo ineditismo. Tipo, muito tempo não foi publicado, ou é a primeira vez que publica no país. E eu vi o catálogo deles, e no catálogo estava esse livro, né, A Praça do Diamante. Na época que eu assinei a tag, né, eu lembro que eu até pensei assim, né, que bom que eu não estava assinando nesse período, porque eu acho que eu não ia querer receber um livro chamado A Praça do Diamante, né? Me deu a impressão de ser meio faroeste, meio bang bang, sabe? Ou alguma coisa mais infanto-juvenil, não sei, nada contra esses estilos, mas não é o meu, né? E só que com o tempo, né? O tempo passou e eu tive informações sobre esse livro que me chamaram muita atenção, especialmente duas informações. O primeiro é que a primeira informação era que Gabriel Garcia Marques, que é um autor que eu gosto muito, ele admirava muito também a Mercè Rodoreda, a ponto de ele conseguir fazer com que o editor dele construísse a oportunidade de ele ter um encontro com Rodoreda, sabendo que os dois estavam na mesma cidade, né? E ele teve esse encontro com Rodoreda, e parte da conversa que Gabriel Garcia Marques teve com ela foi em torno da Praça do Diamante. E o Garcia Marques gostar da Rodoreda já era uma coisa, já era uma grande indicação para esse livro para mim, né? Mas o segundo elemento que também me chamou muita atenção é que ele se passa durante a Guerra Civil Espanhola. E a Guerra Civil Espanhola, eu sei de histórias da Segunda Guerra Mundial, né? Que a Guerra Civil Espanhola é considerada como um preparo para a Segunda Guerra Mundial. Toda a tensão que existiu na Espanha, na luta entre os que defendiam a República e os nacionalistas, né? Sendo que os que defendiam a República tiveram apoio de anarquistas, de comunistas, de várias pessoas de outros países que foram lutar, né, uma grande parte deles ao lado das pessoas da República, e os nacionalistas tiveram apoio da igreja, tiveram apoio da Itália fascista, tiveram apoio da Alemanha nazista, tanto é que a Alemanha fez um grande treino de bombardeio durante a Guerra Civil Espanhola. Inclusive, o pai da Rodoreda morreu num dos bombardeios nazistas na Espanha. Então, por isso eles falam que foi um grande ensaio para a Primeira Guerra Mundial. E foi uma guerra, a Guerra Civil Espanhola foi uma guerra sangrenta, de barbaridades dos dois lados, né? E eu recentemente mesmo eu tive contato também com um escritor espanhol chamado Javier Cercas. E Cercas, ele escreveu esse livro, que é um dos clássicos dele, chamado Soldado de Salamina, né, onde ele narra um episódio da Guerra Civil Espanhola. E eu também estou para adquirir dois livros, né, em torno da Guerra Civil Espanhola. Um é esse que eu coloco aqui, né, sobre a Guerra Civil Espanhola, uma história dessa Guerra Civil Espanhola, e o outro é de Ernest Hemingway, chamado Por Quem os Sinos Dobram, onde Hemingway conta um episódio da Guerra Civil Espanhola, guerra esta que ele também participou. Ele foi um dos voluntários
que lutou pelo lado da República, né? Então, A Praça do Diamante, ele me atraiu, um livro que me atraiu por esses elementos, né, diversos. E quando eu adquiri, eu vi que seria uma leitura muito rápida, porque se você for reparar, ele é construído, deixa eu ver aqui, assim, com capítulos muito curtos. Vou passar a folha. Tá vendo? Bem curtinhos os capítulos. E é uma escrita poética, é uma escrita bonita, mas ao mesmo tempo uma escrita simples, onde o foco da história atravessa muito a vida cotidiana de uma mulher chamada Natália, que logo no início do livro, logo nas primeiras páginas da história, ela recebe um apelido de Colometa. Colometa significa pombinha, né, em catalão. E uma das características desse livro e dessa autora, que é uma autora catalã, esse livro originalmente é escrito em catalão, e ela se notabilizou como sendo uma das grandes autoras da língua catalã. E essa noção da pomba, colobeta, né, colocando que a Natália vai chamar colobeta, a pomba atravessa o livro em vários momentos, em diferentes circunstâncias, essa imagem da pomba. E é um livro, como eu falei, muito cotidiano. Ele traz muito a vida da Natália, da juventude até a vida adulta. Provavelmente esse livro atravessa a década de 30 até a década de 40, quase 50 talvez. Né? A autor aqui não determina um tempo, né, específico. A gente sabe mais ou menos da época por conta de parte desse livro, da história desse livro se desenvolve durante a Guerra Civil Espanhola, que durou de 36 a 39. Né? E o encanto desse livro, ele traz muito o fato de que os acontecimentos não são narrados por grandes feitos, não são narrados em cima de grandes aventuras, é narrado em cima de uma vivência cotidiana da Natália Colometa e das pessoas ao redor dela. Uma vivência que, às vezes, um capítulo, aparentemente, nada acontece nele, sabe? Mas muito acontece, porque o que atravessa o capítulo não são necessariamente aventuras, mas sensações. Né? Sensações, a Colometa narrando a vida particular e como essa vida particular é atravessada por questões sociais mais amplas que estão insinuadas no livro. Não fica explícito, ele não fica batendo politicamente em determinadas posições. Insinua-se, principalmente porque é um livro construído na vivência de pessoas simples, sabe? De pessoas que em alguns momentos chegam à condição de pobreza. Né? Não de grandes heróis, não de grandes lutadores, mas dessas pessoas que fazem o dia a dia. Então, quando ela narra, por exemplo, a passagem que narra a Guerra Civil Espanhola, a Guerra Civil Espanhola é narrada pelos que ficaram, não os que foram ao fronte, pelos que tinham nesse cotidiano uma luta de sobreviver, uma perspectiva para buscar recursos, né, para não definharem diante as carências que todo um processo de guerra coloca em movimento. Uma coisa que eu achei também interessante, que a Colometa, a Natália, é uma pessoa simples, e essa simplicidade atravessa as narrativas. Né? Às vezes ela parece até muito ingênua, e algumas pessoas criticaram esse livro dizendo que a Natália Colometa era muito infantil. Né? E uma coisa interessante desse livro, que ele tem um prefácio de Gabriel Garcia Marques e um pós-fácio da própria Mercê Rodoreda, que ela escreveu um ano antes de morrer. E ela defende a Natália. A Rodoreda, ela fala o seguinte: ver o mundo
com olhos de criança, em constante deslumbramento, não é de modo algum ser boboca, mas talvez o exato oposto. Considero a Colometa mais inteligente que Madame Bovary ou Ana Karenina, e nunca passou pela cabeça de ninguém dizer que fossem bobocas. Tá? Mas é porque é uma mulher simples. E a gente tem nessa simplicidade da Colometa, da Natália, uma força também muito grande para lidar com as adversidades, para lidar com as lutas do dia a dia, para lidar com os abandonos e também com as conquistas que ela realiza. Então, é um livro atravessado muito por personagens femininos e traz, na experiência da Colometa, uma lógica de superação, de luta, de adversidades, mas também uma proposta de alegria, uma proposta de felicidade, uma proposta que sustenta que por mais que a vida nos traga problemas, por mais que a vida nos traga dificuldades, sempre é possível ser ainda feliz. E ela traz no final desse livro uma metáfora linda sobre isso. Principalmente porque no pós-fácil ela explica essa metáfora que ela quer usar. Então fica muito transparente, você vê que é uma delicadeza muito grande com que ela faz esse movimento de afirmação da vida. Tá? Um abração e ótimo dia para você.